Olá, boa tarde. O Sem Censura Especial Coronavírus mais uma vez está no ar, mantendo a rotina, fazendo companhia a você que está aí, lamentavelmente, no confinamento nesses tempos de coronavírus. Nossos jornalistas no Rio, em São Paulo e em Brasília vão trazer a partir de agora todas as informações referentes a esta pandemia no Brasil e no mundo. Teremos também as últimas informações sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi confirmado isso hoje pela manhã e vamos também ter uma conversa com um personal trainer que fala sobre a importância do exercício nesses tempos de confinamento. Para começar o programa, a gente vai mostrar agora para vocês, nesse tempo de pandemia, como o isolamento social é fundamental para a gente conter o avanço dessa doença. A gente tem um quadro para mostrar para vocês agora, para que a gente evite um pico da doença. Tá aí, ó, como retardar o pico da epidemia. Temos uma lista sobre um paralelo número de casos, aqui abaixo o tempo desde o primeiro caso, começou no dia 26 de fevereiro, e nessa linha tracejada, a capacidade do sistema de saúde. Sem medidas de controle, iremos até lá o alto, e com medidas de controle, a gente tenta estender essa ampliação, né, dos casos, de forma que estejam dentro da capacidade do sistema de saúde. Por isso que você permanecer em casa, se manter no confinamento é muito importante, e o Sem Censura está aqui fazendo companhia a você e trazendo todo tipo de informação. Bom, vamos começar então o nosso giro com os jornalistas aqui da TV Brasil, e a primeira passagem é lá por Brasília, onde está a repórter Mariana Jungmann. Boa tarde, Mariana, e ela vai falar para a gente sobre a mudança na portaria que restringe a entrada de estrangeiros no país. Boa tarde, Mariana. Olá, Bocage, boa tarde a você, a todos. Pois é, o Ministério da Justiça já tinha publicado uma portaria restringindo a entrada no Brasil de estrangeiros vindos de diversos países. Hoje, essa portaria foi reeditada para incluir também o Irã, que é um dos países com o maior número de casos até agora e foi o primeiro a ter o surto da Covid-19 depois da China. Portanto, estão agora proibidas de entrar no Brasil, as pessoas provenientes da China, da União Europeia, da Islândia, da Suíça, da Noruega, do Reino Unido, da Irlanda do Norte, da Austrália, do Japão, da Malásia e da Coreia do Sul, além do Irã. Essa restrição não é aplicável a quem mora no Brasil ou tem filhos brasileiros e nem ao transporte de cargas. E a gente lembra que as fronteiras terrestres também já estão fechadas com os nossos vizinhos da América do Sul. Por falar nisso, o Ministério da Defesa anunciou que já decolaram duas aeronaves do tipo Hércules, o C-130, para buscar brasileiros que estão em Cusco, no Peru. Eles ficaram isolados depois que o Peru fechou as fronteiras. Bem, e outra medida que foi reeditada hoje foi aquela medida provisória de ontem, que previa, entre outras coisas, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, sem o pagamento de rescisão por parte dos patrões. A gente falou disso aqui ontem, né, Bocage? Eu citei que ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro já tinha anunciado que iria revogar esse artigo, e isso foi feito hoje. Para isso, ele editou uma nova medida provisória que, além de revogar essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, também faz alterações na Lei de Acesso à Informação. Ontem, o secretário de Previdência, Bruno Bianco, explicou que o governo ainda pretende recolocar essa medida que prevê a suspensão do contrato de trabalho, mas agora associada a medidas de compensação por parte do governo para os empregados que ficarem nessa situação, e isso pode ser feito, de repente, aí pelo pagamento de seguro-desemprego, Bocage. Tá bom, Mariana, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Espero vê-la mais tarde no Repórter Brasil com mais informações. Lembrando sempre o Repórter Brasil trazendo todas as notícias a partir das 7 da noite. Eu quero desde já agradecer a companhia de vocês que nos assistem não só pela TV Brasil, como também pela rede pública em todo o país e, claro, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, onde o programa também é transmitido ao vivo. Bom, a gente falou no início do programa aqui e ontem também, né, sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e que estava previsto para começarem no dia 24 de julho agora. Então, hoje tudo mudou e eu vou lá na redação da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde está o companheiro da equipe de esportes, Paulo Garritano. Boa tarde, Paulo.
Bom, acho que é a quarta vez que temos um adiamento de Jogos Olímpicos, mas a primeira desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Boa tarde para você. Boa tarde, Bocage. Boa tarde a todos que acompanham o programa Sem Censura. Exatamente depois das guerras, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez que os Jogos Olímpicos não vão acontecer e a gente não vai ter o ciclo olímpico, né, a cada 4 anos a realização dos Jogos. Em 1916, na Primeira Guerra Mundial, os Jogos foram cancelados, eles iam acontecer em Berlim. Depois, em 1940, em Tóquio também, Jogos cancelados por conta da Segunda Guerra. Em 44, em Londres, os Jogos também foram cancelados, também por conta da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vive esse momento agora, uma situação completamente inusitada, né, por conta da pandemia, jogos adiados. Ontem o Comitê Olímpico Internacional havia anunciado que em 4 semanas daria uma resposta definitiva. O Comitê Olímpico, que estava sendo muito pressionado por federações internacionais, por atletas e também pela Organização Mundial de Saúde. Não precisou de 4 semanas. Hoje veio informação oficial, não teremos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio esse ano, só no ano que vem. Demorou para o Comitê Olímpico Internacional tomar essa decisão? Sim, demorou. Demorou porque criou um clima de ansiedade para os atletas, criou um clima de incerteza para as federações, enfim, atletas que não conseguiram mais treinar, não estavam conseguindo treinar por conta do isolamento social. E fica a pergunta, por que o Comitê Olímpico Internacional demorou tanto para tomar essa decisão? Duas causas, a questão do prejuízo financeiro e dos interesses econômicos, né? Só para se ter uma ideia, lá no Japão, em Tóquio, em relação a novas arenas, construção de complexos esportivos, hotéis, enfim, foram investidos 28 bilhões de dólares, ou seja, um investimento muito alto e contas ainda que o governo tem a pagar por conta da Olimpíada. Um principal patrocinador investiu cerca de 2 bilhões de dólares, né? Estavam sendo esperados em Tóquio 400 mil turistas que só nesses 2 meses em estadias iam gastar cerca de 2 bilhões de euros. Então, por conta dessa questão financeira, dos contratos também com emissoras de TV, né? O mundo inteiro paga pelo direito da transmissão dos Jogos Olímpicos. É uma conta indireta, mas faz parte desse pacote, desse prejuízo econômico. Então, por conta desses fatores econômicos, o COI decidiu muito tarde pelo adiamento. Atletas até colocavam em redes sociais, né, que o COI parecia estar vivendo num mundo paralelo, né? O mundo parando, os atletas em casa sem poder treinar, e o COI ainda insistia na possibilidade da realização dos Jogos. Bocage? Então, Paulo, a gente estava conversando na redação um pouco mais cedo e tem uma curiosidade, né, que um dirigente, um político japonês comentou. Em 1940, você já citou, tivemos o adiamento dos Jogos. Em 1980, tivemos os Jogos, mas a Guerra Fria fez com que houvesse um boicote. E agora, em 2020, mais um adiamento. Ou seja, a cada 40 anos, um adiamento, algum problema envolvendo os Jogos Olímpicos. Você acredita em alguma escrita, alguma maldição? Pois é, essa questão da maldição foi levantada pelo ministro das Finanças lá de Tóquio, né? Exatamente por conta do prejuízo, ministro das Finanças, né? Ele estava falando dessa maldição que Tóquio já foi vítima uma vez de um cancelamento de Jogos Olímpicos e agora, pela segunda vez, depois de 80 anos, passa pelo mesmo problema da não realização dos Jogos Olímpicos. E como você disse, em Moscou teve o boicote, mais de 66 países não participaram da Olimpíada e, coincidentemente, esses 3 episódios envolvendo os Jogos Olímpicos aconteceram de 40 em 40 anos. Pode ser coincidência? Para o ministro lá do Japão é maldição. Eu não sei, você acredita em maldição, Bocage? Eu espero estar vivo em 2060 e a gente confere essa questão. Agora, eu vou dar uma opinião aqui, que não sei se você concorda. Agora, achei muito curioso que o Comitê Olímpico Internacional tenha batido o martelo de forma imediata quando o governo japonês pediu o adiamento dos Jogos. E, para mim, ficou uma impressão de que eles não quiseram assumir o ato e fizeram com que esticassem a corda, que é o termo que a gente usa, né, de forma que o governo dissesse assim, olha, não dá para a gente, por favor, adia aí. Bocage, além dessa questão, eu acho que o próprio COI ficou pressionado
por países que já haviam anunciado o boicote, por exemplo, Canadá, Dinamarca, já haviam anunciado que se não houvesse esse cancelamento, eles não iriam mandar os atletas. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro não falou em boicote, mas emitiu uma nota pedindo, né, o adiamento dos Jogos para o ano que vem. Enfim, o COI estava sendo pressionado por todos os lados, inclusive pelo governo japonês, e daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre esse adiamento das Olimpíadas. A gente vai conversar sim, Garretano, até porque tem futebol para a gente falar, né? Que é o esporte considerado o número 1 aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre esse adiamento, o que ele impacta no futebol também. Bom, vamos agora aos últimos números, então, da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. Aqui a gente tem dados, lembrando sempre que o Ministério da Saúde atualiza os dados às 5 horas da tarde, às 17 horas. Temos no mundo infectados mais de 39 milhões de infectados, né, com 17 mil mortes. Na China, 81 mil infectados, 3.200 mortes. Na Itália, o número que infelizmente não para de subir, quase 64 mil infectados. Lembrando que a população da Itália é bem inferior à da China, com o dobro de mortes, 6.077 mortes. Nos Estados Unidos, 46.500 infectados, 593 mortes. No Brasil, no mundo, só corrigindo ali, 394 mil infectados, quase 395 mil. E no Brasil, por fim, 1.891 infectados, com 34 mortes. Lembrando que os dados são atualizados sempre a partir das 5 horas da tarde. Agora aqui os infectados por estados. São Paulo, 745 infectados com 30 mortes. No Rio de Janeiro, 233 infectados com 4 mortes. No Ceará, 163 infectados. E em Brasília, 133 infectados. Graças a Deus, nenhuma morte. E que assim seja, né? A gente fica aqui na torcida e na esperança de que a sua atitude, ao ficar em casa, colabore para que esse quadro aqui não mude muito, ou ao menos não subam muito esses números. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Sem Censura Especial Coronavírus está de volta. E estamos de volta com o Sem Censura Especial Coronavírus, nesta terça-feira, 24 de março, e trazendo todas as informações referentes a esta pandemia no Brasil e no mundo. Vamos dar destaque aqui agora a principal notícia da Agência Brasil sobre a Covid-19. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio são adiados. A gente conversou agora há pouco com o jornalista Paulo Garretano, mas, curiosamente, nome do evento Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020 será mantido. Não sei até quando, porque ontem a Eurocopa 2020, a FIFA e a UEFA anunciaram que o nome seria mantido e logo depois mudaram para 2021. Vamos ver se com os Jogos Olímpicos isso também vai acontecer. Lembrando que a Agência Brasil na internet é agenciabrasil.ebc.com.br. Vai lá e você fica informado de tudo o que acontece de forma oficial, hein? Muito bem, então, vamos conversar agora com a Cátia Navarro. Boa tarde, Cátia. Ela está lá na Zona Oeste, Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E por Skype ela traz para a gente informações sobre as deliberações do governo do estado e dessa mudança de rotina com o serviço de entregas em casa. Só as aulas é que continuam entregando em casa normalmente, né, Cátia? Boa tarde. Boa tarde, Boccaccio, é isso mesmo. Com essas novas regras que estão acontecendo, os comerciantes se adaptam com os serviços de entrega a domicílio. E muitos, como aqui no Rio, que faziam, por exemplo, participações em feiras livres, como é o caso dos produtores de orgânicos e também agricultores da Serra, começam a se organizar em redes sociais em grupos, como o Circuito Carioca de Orgânicos. Então, é interessante que as pessoas pesquisem todos aqueles estabelecimentos ou locais que têm, logicamente, o aval da Anvisa e que procurem esses comerciantes também para que o prejuízo seja menor. No caso, por exemplo, das entregas serem feitas diretamente na casa da gente, quais são os procedimentos? Os estabelecimentos também já estão tomando medidas, como fazendo a higienização dos seus funcionários, troca de roupa, uso de máscaras, luvas.
acondicionamento a vácuo, mas é importante que quando a gente peça alguma coisa, eles mesmos dizem que a gente evite pagar em dinheiro, por exemplo, que escolha o cartão e, de preferência, faça inclusive uma transferência bancária. Isso é o ideal, porque aí ninguém tem nenhum tipo de contaminação. E chegou lá na porta, é lá que se pega a compra. E também, se é com sacolinha plástica, descarta essa sacolinha plástica imediatamente, lava as mãos, coloca os produtos para dentro de casa, de preferência deixa o sapato na porta e vai lavar isso tudo. Se for você ao mercado, o ideal, eles estão pedindo, é que a gente leve as nossas sacolinhas de uso contínuo. E quando chega, lavar tudo, lava com água e sabão, passa álcool em tudo, antes de guardar, de colocar na geladeira. Se forem legumes e frutas, tem que lavar também, chamar uma nutricionista por telefone, falar, ver todas as informações, qual é a melhor maneira de fazer isso. Os estabelecimentos também, quando entregam, podem entregar em caixinhas de papel. Se entregou em caixinha, descarta essa caixinha, pega o seu alimento e coloca nos potinhos que você tem em casa e depois você fecha direitinho, porque você vai poder lavar isso tudo de novo, né? E, obviamente, todos esses serviços precisam da gente, mas eles pedem que a gente não peça tudo de uma vez só, que a gente, por exemplo, peça o almoço ou peça o jantar e que depois peça as compras para uma semana, porque só dessa maneira a gente vai estar contribuindo para não faltar alimento para todo mundo. E já que nós vivemos em sociedade, o ideal é que a gente se una nessa luta, que a gente lave bem as mãos e que a gente tenha o nosso coração muito limpo para a gente ajudar todo mundo. Nós estamos juntos nessa, não é isso, Bocage? Exatamente, Cátia, continue dando aulas, hein? Boa professora essa moça. Bom, vamos lá com Bruno Barros agora. Ele conversou com um especialista em educação física e que vai trazer informações para você sobre a importância dos exercícios físicos nesse momento de confinamento. Boa tarde, Bruno. O nosso convidado de hoje é o professor de Educação Física, Miguel Piton. O Miguel está em Doha, no Catar, cidade que ele mora desde setembro do ano passado. Miguel, antes da gente falar sobre o nosso assunto, que é a preparação física nesses tempos de quarentena, eu queria te perguntar como está a situação aí em Doha, no Catar. Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores que estão nos assistindo. A situação aqui está igual no mundo todo, não tem nada diferente. Estamos em quarentena isolados, todo mundo. As recomendações são para ninguém sair na rua se não for para o essencial e rezando para que as coisas se resolvam logo no mundo todo e volte tudo ao normal. Mas nesse momento de quarentena que todo mundo, né, todos os países do mundo estão enfrentando esse problema da pandemia de coronavírus, as pessoas em casa, essas pessoas acabam acumulando 31 muita energia e isso gera estresse se você não põe para fora através do exercício físico, né? Exatamente. Não é só pelo acúmulo de energia, né? Todo o estresse a gente tem que descontar de alguma forma. Então, tem gente que vai descontar na comida, tem gente que vai descontar na bebida, tem gente que vai descontar no exercício físico e assim vai. Então, quanto mais atividade você conseguir praticar dentro do seu ambiente, não só para você liberar a mente, mas para prevenção né, da imunidade, para você continuar prevenindo as suas funções musculares, as suas funções de movimento, é essencial. E de quebra, você consegue manter a forma, né? Essa é uma quarentena que não te tira muito não te desvirtua muito do seu caminho, né? O importante é você não ficar parado, né? Porque aí vem todos aqueles problemas que a gente já conhece, né? Colesterol, diabetes, obesidade, hipertensão, então quer dizer... Ansiedade, né? Estresse. Então, assim, com a prática, a gente consegue combater todas essas coisas e, de quebra, consegue botar a mente no lugar, o foco no lugar, né? Então, você dorme melhor, com isso você trabalha melhor, você acorda melhor, o seu humor fica melhor. Então, você rende em todas as áreas. Miguel, obrigado demais pelas suas dicas. Eu tenho certeza que quem está em casa vai pôr em prática. E saúde para você aí em Doha. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, estar participando mais uma vez do programa com vocês aí. Espero que possa ter ajudado o pessoal de casa aí a manter um pouco o foco, a dispersar um pouco desse clima meio hostil, desse clima meio ruim que tá dominando a gente aí. E agradeço a todos aí. Um abraço para todo mundo aí.
que dê tudo certo aí no Brasil e no mundo todo para todos nós. Maravilha, você ajudou muito. Bocardi, segue com você aí no estúdio. Até mais. Obrigado ao Bruno, obrigado também ao Miguel Piton, lá de Durra. Bom, a gente vai a São Paulo, então, conversar agora com a repórter Priscila Kersh. Boa tarde, Priscila, mais uma vez, com informações do combate à Covid-19 nesse estado que, infelizmente, é o mais afetado até o momento, né, Priscila? Boa tarde. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde a todos. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui no estado de São Paulo, Davi Wippe, foi diagnosticado com o novo coronavírus e ele cumpre quarentena em casa. O governador do estado de São Paulo, João Dória, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fizeram o teste e não estão com o vírus. O teste do secretário estadual de saúde, José Henrique Germann, também deu negativo. Entre as medidas que foram anunciadas na coletiva de hoje, o governador informou que solicitou a isenção da conta de luz para as pessoas de baixa renda e a suspensão de cortes até 30 de julho e aguarda a resposta da Agência Nacional de Energia Elétrica até amanhã. O site da Delegacia Eletrônica no Estado passa a registrar a quase totalidade das ocorrências a partir de amanhã para que as pessoas não precisem se deslocar também. Dória anunciou que os presos nos estados de São Paulo passarão a produzir 320 mil máscaras de proteção. Em relação aos números atualizados no estado de São Paulo, ao todo são 745 casos confirmados de novo coronavírus e 30 mortes, entre elas a de um paciente de 33 anos que tinha problemas de saúde anteriores. Existem 70 casos de internação em UTI. Sobre outra coisa agora, Bocardi, a campanha de vacinação contra a gripe comum, a influenza, que teve início ontem em todo o país, mais de 400 municípios do estado de São Paulo estão com a vacina em falta, então a vacinação está suspensa nesses locais. A Secretaria Estadual de Saúde informa que tem estoque para garantir a vacinação de 70% dos idosos e dos profissionais de saúde, que são o público-alvo agora nesse primeiro momento, e montou uma força-tarefa para garantir a entrega dessas vacinas nos municípios. A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas vai ajudar no diagnóstico, porque os profissionais vão poder descartar a possibilidade de gripe nas pessoas com suspeita de coronavírus e que já tenham sido vacinadas. Bocardi. Ok, Priscila, obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui no Sem Censura, com informações bem atualizadas, valeu mesmo. E a gente volta então à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro com o companheiro Paulo Garritano, companheiro da equipe de esportes. E aí, Garritano, vamos falar um pouquinho do futebol na Olimpíada, porque parece que tem jogador que estaria nos Jogos esse ano, mas que no ano que vem não vai poder jogar, é isso mesmo? Pois é, Bocardi, por conta do limite de idade, né? Para a Olimpíada, você tem o limite de idade de 23 anos, com exceção de 3 jogadores. Nesse caso, o Brasil seria prejudicado, perderia 11 jogadores, entre eles Lucas Paquetá, o Matheus Henrique, do Grêmio, o Maicon, do Shakhtar. Então, jogadores importantes para a seleção, e o Brasil ficaria aí sem mais da metade da equipe. Mas, ainda há pouco, a FIFA anunciou que, por conta do adiamento dos jogos, por conta do coronavírus, está estudando a possibilidade de, no ano que vem, aumentar esse limite de idade para 24 anos. Sendo assim, não prejudicaria nem o Brasil, nem outras equipes que seriam obrigadas a tirar esses jogadores da lista. A FIFA anunciou que vai começar a estudar isso, ainda não bateu o martelo, mas tudo indica que esses jogadores que já tinham sido convocados, que vão estourar essa idade para 24 anos, vão sim participar dos Jogos do ano que vem. Dentro de toda essa pandemia, pelo menos uma boa notícia para esses jogadores, né? Para muitos jogadores, o sonho de participar de uma Olimpíada. Lembrando sempre que o Brasil tenta o bicampeonato, o Brasil que é o atual dono do ouro olímpico. A gente vai falar de novo de futebol masculino, mas antes, Garritano, falando com você, eu lembrei da Marta, que a Marta adiou um pouco a aposentadoria dela, a Formiga, que participaria espero que participe ainda, da 7ª edição dos Jogos. Será que elas suportam mais um ano no futebol para disputarem os Jogos ano que vem? Pois é, essa é uma expectativa. A Marta e a Formiga já haviam anunciado que estavam esperando essa Olimpíada para, enfim, encerrar a carreira.
Opinião, 1 ano a mais para Marta, uma atleta que tem idade, mas está sempre se preparando bem, cuida bem da saúde, tanto a Formiga então é um fenômeno de condicionamento físico, né, de saúde. Enfim, 1 ano a mais é um esforço para as duas que vai valer a pena. Eu acho que Marta e Formiga vão estar, sim, nos Jogos Olímpicos. Lembrando que o Brasil, Bocage, já tinha 178 atletas classificados para a Olimpíada e a meta era levar pelo menos 300 atletas. Muitos ainda estavam correndo atrás desse índice olímpico. De uma maneira geral, os atletas consideraram a decisão do COI como sensata, sábia e oportuna, né? Atletas que estavam preocupados com a questão até do índice para a Olimpíada e também de não poder estar treinando hoje pela manhã e agora nos sites especializados estão apoiando o adiamento da Olimpíada. Ok, Garritano, mais uma vez, obrigado pela sua participação, trazendo as informações do mundo dos esportes. Bom, e a TV Brasil preparou uma programação especial com filmes, séries, conteúdos infantis para você que está em casa nesse momento. A gente pode mostrar aqui, ó, a partir das 7h30 da noite, 10 contra 10. Às 8 da noite, Brasil Visto de Cima. Às 8h30, Os Sentidos dos Animais. 9 da noite, tem Os Mistérios da Evolução. 9h30, mais uma temporada de Sherlock. E às 11h30 da noite, O Vigilante Rodoviário. Está aí a programação para você nos acompanhar ao longo de todo o dia. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia. O Sem Censura Especial Coronavírus vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta mantendo a rotina, 2 da tarde, fazendo companhia para você. Tchau, boa tarde, obrigado, hein?